Bom dia, são 12:02 agora. Sou do estado de São Paulo, nascida e criada aqui em São Paulo. Meu nome é Rosicléia, sou missionária do Senhor. Estou numa grande obra para o Senhor, abri meu ministério, mandado do Senhor, Igreja Pentecostal Salmos 91. E eu quero relatar aqui algo que o Senhor me arrebatou, pela manhã. E quando eu voltei ao meu corpo, eu estava em estado de choque, porque o que eu vi foi muito forte, doído e sofredor. Mas o Senhor mandava avisar o Brasil. E no sonho ali, no arrebatamento, eu falava, Senhor, é para falar? Ele dizia que sim, que era para mim falar. E eu perguntei quando ia acontecer. O Senhor não deu a data, mas o Senhor mandou nós ficarmos preparados, como nos tempos de Noé. Ele vai vir como nos tempos de Noé, o que está por vir. E vão pegar muitos desprevenidos. Mas o Senhor falava, avisa, porque quem tiver em espírito de oração, quem tiver na minha palavra, firmada em mim, não vai ser pego de surpresa, porque eu vou revelar a todos o que está por vir. Então, irmãos, eu vou relatar o que o Senhor me revelou, o que o Senhor me mostrou. Pela manhã, eu acordei com um pouco de dores no meu corpo, devido às enfermidades que eu tenho nos ossos. E também um remédio, um Dorflex, simplesmente deitei para descansar e falei, assim que a dor passar, me levantarei. Eu não me vi me levantando do meu corpo, eu só sentia aqui o meu corpo na vida real está gelado em cima da minha cama, como se eu já estivesse entrado em óbito. E quando eu saí do meu corpo, o Senhor me levava aqui em São Paulo mesmo, em um bairro, só que ele dizia que esse bairro eu morava lá. E de repente começou uma gritaria, um corre-corre, um grita daqui, corre dali, e ninguém entendia qual era a correria, qual eram os gritos, E quando eu saí de dentro da minha casa, nesse exato momento, que eu olhava assim, o céu estava preto, o céu tinha ficado negro, o dia se tornou noite. E começou uma gritaria muito grande, carro para todo quanto é lado, e aquela voz falava comigo no céu. Estou eu permitindo descer sobre o Brasil uma grande guerra para mostrar que eu sou Deus. E eu dizia, Senhor, por que está acontecendo, E o Senhor dizia, o Brasil está fedendo as minhas narinas, a podridão desta terra está fedendo as minhas narinas. Sou eu Deus que fiz o homem, sou eu Deus que tira o homem também. E ali começou, gente, muita guerra. Gente, eu via carros de bomba, crianças correndo todas machucadas na rua, porque eram alvos, de tiroteio. Eu via homens, mulheres, correndo, gritando, pedindo socorro, misericórdia. Só que o que me chamava a minha atenção é que eu saía correndo para buscar o meu filho na escola, no horário, era um horário de escola. Quando eu chegava na escola, eu não encontrava com o meu filho. E eu falava, Senhor, onde está meu filho? O Senhor falava assim, eu guardei. E eu falava, Senhor, me leva onde está meu filho. Quando o Senhor me levava onde meu filho se encontrava às escondidas, eu pegava na mão do meu filho e falava assim, agora tem que avisar minha mãe, meus irmãos, meus parentes. O Senhor falava para mim, sai, vai proclamar o evangelho para eles enquanto há tempo. E eu saí. Quando eu saí, o Senhor permitiu um demônio ser solto na terra. Eu vi esse demônio em forma de um ser humano. E ele estava armado com todas as armas do maligno sobre as mãos dele. E ali ele olhava para mim e falava, eu vou te matar. Você não vai ter tempo de proclamar a palavra. Eu falava assim, não faz isso, eu sou cristã. Ele falava, por isso mesmo, eu quero ver agora se você vai negar a fé. E eu não neguei a minha fé em Cristo. Peguei na mão do meu filho e corria, me escondendo de casas que estavam abertas, porque o povo lá abandonava as casas todas vazias. E eu entrava numa casa, entrava em outra, e me escondia para não ser morta, até que eu consegui chegar à casa da minha mãe, que não era ali onde ela estava morando, era uma outra casa. E ali minha mãe falava o que estava acontecendo, eu juntava minha mãe com os meus irmãos, minha irmã com os meus 2 sobrinhos. Eu pegava minha sobrinha no colo, a Luna, a minha irmã pegava o Pedro e o Miguel no colo, nós saímos correndo, e a minha mãe segurando a mão do meu filho, falando, vamos, Rosa. Eu falei assim, não, o James e a Laura estão dentro de casa, eles estão guardados, ele não vai sair para fora, porque eu já avisei que não era para ele sair.
né? E ali a gente começávamos a correr, só que de repente meu marido falou que jogaram uma bomba onde nós morávamos e a nossa casa estava sendo destruída. E ali ele correu para a rua com a nossa filha, nós todos se encontramos. Ficou eu vou relatar o nome das pessoas aqui. Aí, de repente, o Senhor fez eu me encontrar com a minha tia Branca, com a minha tia Lindami, com a minha tia Leia, com meu tio Ivan, com todos os meus parentes, a minha prima Gabriela, com todos. Eu falava assim, gente, vocês estão vendo o que está acontecendo? Aí o Senhor falava assim, para, todos nós paramos, porque eu vi um brado do céu muito grande, um brado muito alto do céu, dizia para. Quando nós parávamos no meio da rua para ouvir aquela voz, aí o Senhor estrondava a terra com voz de trovão, como se fosse um raio resplandecente clareando toda a terra. Aí o dia se tornou dia novamente, né? E ali a gente falou, ai, acabou. Só que aí o Senhor falava, corre para dentro de algum lugar, dobrem os joelhos de vocês e comecem a orar. Eu falei, Senhor, só eu que estou em oração, Senhor. Eles não vão, o Senhor falou assim, desce em oração depressa, desce correndo, coloca todos de joelho dentro da casa. Eu falei, que casa? O Senhor falou, vou dar um sinal, o Senhor me dava estratégia de onde eu tinha que me esconder com meus parentes todos ali dentro, é muito parente meu, não tinha como relatar todos, só consigo lembrar desses que eu relatei o nome. E ali a gente começamos a entrar dentro desta casa, e esse diabo, esse demônio solto na terra, ele me seguia de várias maneiras. Aí a porta da minha igreja estava fechada, meu marido estava com a chave na mão, ele dizia, Rose, só um lugar, o inimigo não pode entrar, é dentro da igreja, porque é um lugar consagrado ao Senhor, ele não tem força para entrar, porque o diabo, ele é obediente ainda à palavra do Senhor. Se o Senhor fala que ele não vai entrar, ele não vai entrar. Então, meu marido abriu as portas da igreja e nós entramos. Quando nós entramos dentro da igreja, tinha umas brechas na porta, né? Que as bombas tinham destruído ali, nós estávamos fechando as brechas. E o Senhor falava, fechem todas as brechas, fechem as brechas para eles não atingir vocês. Aí ele falou, Senhor, por que tem que fechar as brechas? Ele falou que tem muitos que não estão orando, não estão vigiando, que é tempo de fechar as brechas. Eu falei, como assim, Senhor? Muitos vão à minha casa, dizem que me adoram, mas me adoram com os lábios impuros. O coração está longe de mim. Por isso que eu estou descendo para fazer justiça no Brasil. Eu falava, Senhor, mas tem muitos que estão clamando, são muitos inocentes ainda, Senhor. Ele dizia, não, os inocentes eu irei salvar, como no tempo de Sodoma e Gomorra, que eu fiz com a família de Ló. Eu falei, amém, Senhor. E ali eu comecei a dobrar os meus joelhos dentro da igreja. Quando eu começava a orar dentro da igreja, aí começava a acontecer mais coisas do lado de fora, pessoas gritando, pedindo socorro. Eu abri a porta e falei para o meu marido, vai, corre o mais longe que você puder e encontre mais crianças, traga somente as crianças inocentes para dentro da igreja. E o Senhor falava assim para o meu marido, pega uma panela bem grande e vá fazer um alimento para todo esse povo, alimenta o povo que está dentro da igreja, porque não havia mais alimento na terra. Meu marido pegou um caldeirão muito grande, uma panela, fez uma fogueira do outro lado da rua, e fez ali uma panelada de comida. Ele dizia, Rose, vem me ajudar a pegar. Quando eu saí para fora da igreja, o diabo estava na porta armado, e eu dizia, eu acabei de orar, você não tem poder sobre a minha vida, porque o Senhor está comigo, o Espírito Santo está me guardando. Aí ele pegou e falou assim, eu não vou tocar em você, porque você é uma mulher de oração. E aí eu falei, amém, Senhor. Mas aí o Senhor, eu nunca ouvi a voz de Deus, que nem eu ouvi. Só que ele falava comigo em voz humana, do céu, ninguém escutava, só eu escutava. E ele dizia para mim, minha filha, o Brasil está podre, a humanidade está podre, me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim, por isso que eu estou descendo, eu estou permitindo vir a guerra, a peste, a fome sobre o Brasil. E eu dizia, Senhor, mas até quando? Ele falou assim, não tem previsão de acabar. E ele falou assim, Senhor, e quando vai ser? Ele dizia, eu não vou revelar o dia e nem a hora e nem a data, porque eu vou fazer como nos tempos de Noé.
Avisem o povo, aqueles que não se pôr na posição, não orar, jejuar, não ler a palavra, não me clamar de todo o teu coração, espírito e verdade, vai pagar um alto preço, um preço de sangue, porque vai morrer. Eu vou permitir o inimigo ceifar a vida daqueles que estão brincando com a minha palavra, que estão dentro da igreja dizendo que é crente, mas não é. Me louvando com os lábios, mas o coração está no mundo. E ali eu falei, amém, Senhor. E de repente, aí todo mundo se alimentou dessa sopa que nós tínhamos preparado. Aí acabou a guerra, não tinha mais barulho de guerra, tiroteio, nada. Eu abri a igreja e todos nós saímos. Eu falei para minha mãe, mãe, vamos lá na minha casa, mãe, preciso pegar roupa para as crianças, pegar roupas para nós, em casa tem mantimento, meu celeiro estava cheio. Aí nós saía. Quando eu chegava no meio do caminho, aquela voz de um humano vinha do céu, uma voz com toda a autoridade que eu nunca ouvi na minha vida, uma voz com autoridade que estremeceu o chão, quando ele falava, filha minha, a minha mãe que estava comigo, a minha irmã, minha tia Branca, escutou, elas estavam comigo, indo buscar roupa e mantimento, elas escutou e falou, Rose, de onde está vindo essa voz? E o Senhor falou, inclina os teus olhos para cima. Eu levantei os meus olhos e elas também, elas diziam, de onde está vindo essa voz, Rose? Como você está identificando que voz é essa que está estrondando os nossos ouvidos? E era a voz do Senhor dizendo, vou eu, ai Senhor Jesus da glória, vou eu permitiu um tremor de terra no Brasil. E esse tremor vai derrubar muitas casas, muitos homens e mulheres grandes, porque vou tocar no poder, vou eu tirar poder de quem tem, vou eu tocar, vai acontecer um tremor de terra. Eu falei, quando, Senhor? Ele falou assim, agora. Quando ele falou agora, irmãos, o chão começou a tremer aquele terremoto. Foi um tremor de terra tão grande que a casa que era minha no arrebatamento, o chão começou a rachar de fora a fora. Minha preocupação era com a igreja, só que ele dizia, o tremor não vai atingir a igreja, porque aonde é minha casa, onde eu habito ali, é casa de oração, não vai acontecer, que ela está lavada e guardada no sangue de Cristo. Mas a casa que era minha no sonho, o chão se abriu de fora a fora, assim, ó. E eu escutava pessoas gritando, meu Deus, pega, carros caindo dentro dos buracos, famílias gritando que estava sendo engolido pela terra. E ali o chão da minha casa se abria todinho ali. E minha tia Luciene, que se chama Branca, né? Ela caía, eu estendia as mãos, falava, tia, levanta. E o Senhor falava, eu vou permitir um tremor de terra no Brasil. Eu falei, Senhor, mas não me deixa desavisada. Porque ele falou assim, filha, eu tenho um amor muito grande pela tua alma, por isso que eu te trouxe aqui, te arrebatei para falar com você, para você ir e falar com o povo, que ai daquele que estão dizendo, ai Senhor, Senhor, me louva com os lábios, falam de mim com os lábios, mas o coração está ainda no mundo, está nas coisas mundanas, está nas coisas terrestres, terrenas deste mundo. Não é mais tempo, filha. Aí ele falou assim para mim, você vai unir 5 mulheres e vai começar a me clamar dentro da tua casa. Eu falei, como assim, Senhor? Lá no arrebatamento, ele falou, escolhe 5 mulheres, como tem as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E ali eu dobrava os meus joelhos, com meu rosto em pó, em terra, e começava a orar. A minha irmã começava a orar junto, e mais 3 pessoas que estavam ali no bairro, que eu não via, quem estava em volta da minha casa, começava a orar também, e via aquele tremor de terra, um tremor muito, muito grande, igreja. O que eu vi foi sobrenatural. A minha carne tremia, os meus olhos não paravam de chorar, pedindo misericórdia. Eu falava, Senhor, misericórdia. Ele falava assim, nos tempos de Noé, Noé avisou o povo se diz, chamar Noé de louco, e muitos irão te chamar de louca, mas ai daquele que toca ousar te chamar de louca, dizer que não sou eu que estou falando, eu vou descer com justiça. Acabou o tempo de tocar na menina dos meus olhos, ai daquele que dizer
que esta palavra, este arrebatamento que eu lhe trouxe, estou lhe mostrando, dizer que não vai acontecer. Falou, Senhor, mas eu preciso falar ao povo de uma data. Ele falou, não. Quem tem ouvido, ouça o que a igreja, ouça, quem tem ouvido, ouve o que o Espírito Santo diz à igreja. Somente diz que o Brasil vai passar por grande tribulação, porque está fedendo as minhas narinas. Muitos estão na minha casa com o coração cheio de ódio, cheio de rancor, dizendo ser cristão, mas na verdade não passa de um vaso vazio, sem amor, sem piedade com o próximo. E o meu coração está triste. O Brasil, ele falava assim que o Brasil estava fedendo carniças na narina dele, o Brasil estava podre. E eu dizia, Senhor, mas tem muitas pessoas que ainda oram. Ele falou, não adianta me orar com os lábios e o coração cheio de ódio. E ali eu começava a orar, e o tremor de terra ia parando através da oração. Só que o estrago era grande, muitas famílias morreram, crianças, muitas. E ali ele dizia que ai daquele que está indo para a igreja buscar ele somente pelas bênçãos materiais, esquecendo da salvação, este tal ele não vai conhecer naquele grande dia. O Senhor falava que era tempo de se unir em oração, porque ele vai vir um tremor de terra como aconteceu nos tempos de Noé. Ele falava assim, nos tempos de Noé eu mandei o dilúvio com água, mas no Brasil eu vou enviar tribulação com guerra, fome e peste e tremor de terra. Eu fiz tremer muitos países, foi eu quem permitiu o tremor, e sou eu que vou descer no Brasil para tremer a terra e mostrar que eu sou Deus. Aí eu falava, Senhor, muitos não vão ouvir o que eu vou dizer, e ele dizia, fique em paz, porque eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Quando vier acontecer, muitos irão te procurar pedindo oração, mas tu não vai orar, porque avisados já estão. Parem de brincarem com as coisas do Senhor. Louvam o Senhor com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. E o Senhor está dizendo que é tempo de buscar Ele em espírito e em verdade, porque o dia mau do Senhor está vindo sobre o Brasil. Ele diz que ai daquele que não tiver por avisado. Então, irmãos, aqueles que puderem, compartilhem este áudio, o máximo de pessoas que puderem, compartilhem este áudio, o máximo de pessoas que puderem. E ele falava, na minha presença ainda tem 5 prudentes aí no Brasil. Eu falava assim, como assim, Senhor, tem 5 prudentes no Brasil? Ele falava, são 5 estados que ainda tem mulheres verdadeiramente que me buscam em oração, que me buscam de todo o coração para eu cumprir um propósito. Eu falava, amém, Senhor. Eu falei, quem são? O Senhor dizia que uma dessas pessoas era eu, que ele se agradava da minha maneira de adorar ele. Eu dizia, Senhor, eu não sou digna, Senhor, de estar levando esta mensagem do arrebatamento. Ele dizia, eu te escolhi como vaso, como menina nos meus olhos, como profeta. Tu abrirás a tua boca e deixa que no meu tempo vou eu mostrar que eu sou Deus, que fala e cumpro o que eu falei no arrebatamento com você. E ali todo mundo que estava comigo dentro da minha casa ouvia aquela voz. A minha mãe se prostrava diante do Senhor em choro, de lágrimas, as minhas tias, a minha irmã. Foi muito forte o que a gente via ali. E eu estou relatando porque o Senhor mandou relatar. Irmãos, não é tempo mais de brincar, não é tempo mais de coxar nos pensamentos. Ou você adora Deus em espírito e em verdade, ou então você adora o diabo porque está na igreja, está no mundo, o Senhor não está se agradando. E o Senhor diz que Ele vai permitir muitas enfermidades ainda, muitas enfermidades que vai vir sobre o Brasil, que vai tirar a vida de muitos para mostrar que Ele é Deus. E depois que vier tudo isso, Ele vai escolher as 5 virgens prudentes para Ele. Então, irmãos, quem estiver na posição, ore mais, busque mais, jejue mais também. E quem não estiver, entre na posição. Porque no dia em que vier o tremor de terra e a peste no Brasil, não vai dizer o Senhor não avisou, porque avisado estamos, tá bom? Eu me chamo Rosicléia, sou missionária da Igreja Pentecostal, somos 91. E quem quiser este áudio para repassar, é só me procurar, que eu estarei enviando o áudio. Passem por o máximo de pessoas que vocês puderem, para estar atentos à voz de Deus, porque o Senhor diz que o Brasil está pior do que Sodoma e Gomorra.
O Senhor ainda relatou no final: filha, que se eu tivesse que escolher entre o Brasil, Sodoma e Gomorra, eu escolheria Sodoma e Gomorra, porque nem Sodoma e Gomorra fedeu tanto as minhas narinas quanto o Brasil. Ó Senhor. Eu falei: ô Senhor, mas nós, os inocentes, não temos culpa. Ele falou assim: por isso que eu vou separar os inocentes dos culpados e vou trazer a minha justiça. E eu falei: amém, Senhor. E ali, de repente, o Senhor só me fez um sopro. Quando ele me assoprou, assim, eu voltei. Quando eu voltei, eu estava no meu quarto, dura, em cima da minha cama, gelada. A minha filha me acordando. Eu peguei no meu corpo, eu estava gelada, como se eu já estivesse dentro do microtério. Eu levantei desapercebida, me levantei atordoada, me tremendo, né? Então, irmãos, vamos buscar mais ao Senhor em oração. Vamos buscar o Senhor Espírito em verdade, enquanto se pode achar, porque quando vier este dia mau do Senhor sobre o Brasil, muitos irão ser livres da peste, da fome, e serão salvos pela graça do Senhor, amém? Passem esse áudio para o máximo de pessoas que vocês puderem passar, escutem até o final o que o Senhor diz à igreja, assim deixa a paz do Senhor Jesus a todos, amém?